Na dermatologia, eu lido com um dos principais sentidos, que é o tato, porque isso envolve a pele. Mas se a gente pensar em todos os sentidos, vocês já pararam para pensar o quanto a gente valoriza pouco os nossos sentidos? Eu acabo muitas vezes sendo puxada para a realidade porque no meu dia a dia eu encontro pessoas que perderam esse sentido ou nunca tiveram esse sentido. Quando a gente fala de visão, eu tenho um paciente meu de muitos anos, meu paciente há mais de 10 anos, e que é muito interessante, que ele nasceu com visão, mas ele perdeu muito cedo a visão. Ele perdeu a visão com 6 ou 7 anos por conta de uma doença degenerativa. Super independente, filho de um militar, ele trabalha, ele inclusive viaja a trabalho. Ele é uma pessoa assim muito inspiradora, porque ele é muito bem resolvido. E você sabe que ele veio me procurar? Quando ele veio a primeira vez, eu perguntei para ele assim, como eu posso te ajudar? Ele falou assim, sabe o que é, doutora? Quando eu era adolescente, eu tive acne. Hoje eu não tenho mais espinha, só que quando passo a mão nas minhas bochechas, eu sinto que tem umas depressões, devem ser cicatrizes de quando eu tinha acne. Olha que interessante. Ele não consegue enxergar a acne no espelho, né, a cicatriz de acne no espelho, como a maior parte das pessoas enxerga, mas ele consegue sentir. E ele queria melhorar aquilo. Olha que interessante. E a gente fez um procedimento, a gente fez um laser mais agressivo, um laser de CO2 para melhorar a cicatriz. E não só isso, depois ele veio, porque ele é super atlético e magro, e ele estava com um pouquinho de bigode chinês. Ele falou assim, doutora, dá para tirar isso aqui também? Olha que interessante. Aí tem muitas reflexões, né? Tanto do ele sentir, que ele não queria sentir aquilo, e também, obviamente, da forma como as pessoas o veem. Ele não se vê no espelho, mas as outras pessoas o veem. Quando a gente fala de tato, de mãos, não tem como não lembrar dos meus pacientes que têm epidermólise bolhosa, uma forma grave, que a gente chama de distrófica recessiva, que é quando eles começam a ter muitas bolhas nos dedos e os dedos começam a fundir, começam a grudar. E eles acabam ficando sem dedinhos, né? E a função da mão fica muito prejudicada. Eu tenho uma paciente minha que inclusive ela quando foi fazer uma prova, né, ela se formou advogada, fazer uma prova da OAB, eu fiz um relatório para ela poder fazer a prova no tablet, porque ela não consegue segurar a caneta, não conseguia segurar a caneta, então ela tinha que fazer a prova no tablet. E foi lá e tirou a OAB, não foi isso que segurou. Bom, sequelas de pandemia, né, então infelizmente eu tenho algumas pacientes, poucas, mas algumas pacientes que perderam definitivamente o olfato. Olha que coisa triste. Quando a gente perde o olfato, isso acaba afetando o sabor também dos alimentos. E mais grave do que isso, uma delas perdeu o olfato durante a gravidez. Né? A bebê nasceu, agora a bebê já está com 2 anos, ela continua sem olfato. E ela falou assim, Silvia, sabe uma das coisas que mais me chateia? Porque as pessoas viram para mim e falam assim, olha, você precisa trocar a fralda dela, tá cheirando cocô. Ela não conseguia sentir o cheiro da filha dela quando fazia cocô. Quando ela ia cortar fruta, alguma coisa para a criança, ela pedia para alguém experimentar, porque ela não conseguia sentir o cheiro para ver se a fruta estava boa ou se a fruta estava azeda. Então, assim, são coisas tão simples, mas tão simples. Vocês já pararam para pensar o quanto é bom enxergar, o quanto é bom sentir o cheiro, o quanto é bom sentir o sabor ruim e também o sabor bom, e também com os dedos, tudo que a gente pode sentir, que a gente pode tocar e todo aquele amor que a gente pode receber através das nossas mãos.